Um recurso interessante da estrutura de tópicos é o subtotal. Para acessar a estrutura de tópicos, clique em Dados, Estrutura de tópicos e vamos ao subtotal. Ao clicar em subtotal, ele vai abrir uma caixa de diálogo. Nessa caixa de diálogo existem algumas opções. Vou esclarecer algumas delas. Veja bem, a cada alteração que houver na coluna código, modelo, categoria ou qualquer uma que eu venha a escolher, ok? Ele pode usar a função soma numa dessas colunas aqui. Ou seja, ele vai adicionar um subtotal sempre que houver alteração em uma dessas colunas. Uma particularidade que é necessária para usar esse recurso subtotal é que a coluna onde nós vamos escolher a alteração tem que estar em ordem crescente, alfabética ou numérica, ok? Por que tem que haver isso? Ele vai inserir um subtotal toda vez que mudar a marca, por exemplo. E aí, para que não se encham de vários subtotais, é necessário que se coloquem em ordem alfabética. Vamos fazer um teste. Primeiramente, vou cancelar, vou clicar na categoria e vou pedir para classificar em ordem alfabética. Ok? Está classificado econômico, furgão, perua, etc. Agora, eu vou aplicar o subtotal, vou dizer a ele que eu quero que a cada alteração na coluna categoria, ou seja, cada alteração que houver nesta coluna aqui, que alteração é essa? Por exemplo, aqui está econômico, econômico, econômico. Quando passou para furgão, é uma alteração. Então, ele vai inserir um subtotal no final aqui dessas categorias econômico. Novamente, furgão, furgão, furgão. Houve uma alteração para perua, então ele faz um fechamento e inclui o subtotal aqui. Então, é na categoria que eu quero que ele avalie toda vez que houver uma alteração, fazer um fechamento e utilizar a função soma, poderia usar contagem, média, etc. Ou utilizar a função soma na coluna de preço, ok? Toda vez que alterar, então, houver uma alteração na categoria, ele vai utilizar a função soma nessa coluna. Vamos ver o que vai acontecer. Ok, veja bem. Categoria, econômico, econômico, econômico. Ele incluiu a palavra econômico e colocou o total, 113 mil de veículos da categoria econômico. Aí houve alteração, passou a ser furgão, outro fechamento furgão, perua. Veja bem, se esses valores não estivessem em ordem crescente ou classificado corretamente, haveria, por exemplo, econômico, furgão, econômico, furgão. Toda hora seria fechado aqui um subtotal, ficando assim meio sem sentido essa função. Por isso precisamos sempre, a categoria que formos aplicar o subtotal, devemos pedir para ser colocada em ordem crescente, ok? Bastante clicar aqui. Bom, continuando. Então, ele fechou os subtotais de cada uma das categorias. E aqui do lado, ele exibe os sinais para escolher e encolher e expandir cada uma dessas categorias. Veja bem, incluir econômico, encolher furgão, perua, picape, sedã. Assim ele fica exibindo somente os subtotais de cada uma das categorias. Para isso que existem esses sinaizinhos aqui do lado, para encolher, se eu encolher tudo, fica só o total geral, ou eu posso expandir. Eu quero expandir, por exemplo, e ver quais os veículos da categoria econômica. Vou expandir, aqui estão todos os veículos categoria econômica. Vou expandir perua, dou um clique e aqui estão os veículos da categoria perua. Posso expandir aqui e posso também expandir por aqui. Se eu clicar no 1, ele encolhe todos. Se eu clicar no 2, ele vai expandir os totais. E se eu clicar no 3, ele exibe tudo. Novamente, posso clicar no 1, encolhe tudo, expande, encolhe, enfim. Você pode escolher qual é a opção mais viável. Pode encolher por aqui ou não. Bom, vamos imaginar que eu precise incluir mais um subtotal. Eu já tenho esses subtotais, já sei qual é o valor de cada categoria. Por exemplo, tenho 113 mil de veículos da categoria econômico
e quero saber aqui quantos veículos, na verdade, que tem. Nessa planilha, ela está pequena e é fácil até a visualização, mas numa planilha maior ficaria um pouco complicado. Então, novamente, eu vou ao subtotal e vou pedir para ele que faça uma contagem também de veículos, né, de cada categoria. Para isso, eu tenho que desmarcar essa opção aqui, ó, substituir subtotais atuais. Por quê? Já existe lá subtotal econômico, furgão, perua. Se eu escolher uma outra opção e não desmarcar isso aqui, ele vai desfazer, ok? Ele vai desfazer esses subtotais já existentes e vai aplicar um novo subtotal. Eu quero os dois, então eu vou falar com ele para não substituir os totais atuais. E vou falar com ele que na marca, ou melhor, no combustível, eu quero que ele utilize a função de contagem. Ele vai contar quantos veículos foram vendidos na coluna combustível, ok? E com isso, ele vai adicionar mais um subtotal à minha planilha. Vou clicar OK. Veja bem, surgiram mais opções de encolhimento e expansão. No econômico, ele fez uma contagem na coluna combustível e aqui está, 7 veículos, ok? E fez também na coluna de preço. E o econômico, que era o que a gente tinha feito anteriormente, continua aqui o fechamento total. E esse sinal de menos irá encolher apenas as contagens, veja bem. E aí eu posso encolher, expandir, utilizar todas aquelas opções esclarecidas anteriormente. Então você pode incluir vários subtotais, bastando para isso, no momento que for fazer a inclusão, desmarcar a opção substituir subtotais atuais, ok? Treine isso nesses exercícios mais vezes, escolhendo outras colunas. Lembre sempre que a coluna tem que estar classificada em ordem alfabética para que não fiquem dispersos os subtotais dentro de sua planilha.